Imagine isso: um mundo invisível, cheio de vida, onde tudo acontece de forma organizada e com um propósito. Um lugar onde há mensageiros que levam notícias, protetores que vigiam o que é mais sagrado e adoradores que vivem para exaltar a Deus. Esse mundo está mais próximo do que você imagina, mas é um dos maiores mistérios que a Bíblia nos apresenta. Quem são esses seres que aparecem nas histórias mais importantes das Escrituras? Pense neles como os times de Deus. Cada um tem uma função específica, como se fosse um grande time de futebol ou uma equipe de trabalho. Há líderes, defensores, mensageiros e até aqueles que só têm um único papel: louvar a Deus sem parar. Você já ouviu falar em anjos, arcanjos, querubins e serafins? Eles estão na Bíblia, mas será que sabemos realmente quem são? Será que os anjos são apenas mensageiros bonzinhos, como vemos em filmes? O que faz um arcanjo ser tão especial? E o que exatamente os querubins e serafins guardam ou cantam? Hoje vamos abrir essa porta juntos, mas vou avisar: quanto mais você aprende sobre eles, mais perguntas surgem. E no final deste vídeo, você talvez perceba que há muito mais acontecendo nesse mundo celestial do que jamais imaginamos. Então, vamos lá. Quem são as classes angelical? E o que a Bíblia realmente nos diz sobre elas? A resposta começa agora, mas o mistério ainda não termina aqui. O que são anjos? Pense em um mensageiro de confiança. Talvez aquele carteiro que sempre entrega as correspondências certinho, ou um aplicativo que envia mensagens na hora certa. Os anjos são exatamente isso no reino de Deus. Mensageiros que levam informações importantes do Criador para as pessoas. Mas eles vão muito além disso. Na Bíblia, os anjos aparecem em momentos cruciais, como quando anunciaram o nascimento de Jesus para Maria. Imagine receber uma mensagem dessas. Mas os anjos não entregam só boas notícias. Eles também alertam, protegem e até lutam quando necessário. Dá para pensar neles como aqueles agentes secretos de Deus, trabalhando em missões que nem sempre entendemos. Mas aí fica a pergunta: como são esses mensageiros? Será que têm asas como vemos nas pinturas? Eles aparecem como luz, vozes ou assumem formas humanas para não assustar quem os vê? E por que Deus usa esses seres em vez de falar diretamente com as pessoas? A Bíblia deixa claro que eles existem, mas não entrega todos os detalhes. Sabemos que há diferentes tipos de anjos, mas nem todos têm o mesmo papel. Alguns protegem, outros anunciam, e há ainda os que adoram a Deus continuamente. Agora, será que esses mensageiros agem por conta própria ou obedecem ordens de alguém maior? O que diferencia um simples anjo de um líder celestial, como um arcanjo? Essas são perguntas para o próximo passo nessa jornada. Mas uma coisa já deu para sentir: os anjos não são simples nem comuns. Eles carregam o mistério de algo muito maior. E aí, está pronto para conhecer mais sobre esses seres e suas funções no mundo espiritual? Antes, vai no botão de curtir e curta esse vídeo para ajudar o nosso crescimento. Arcanjos, a classe superior. Imagine um grande time, como uma corporação de segurança ou um exército. Dentro desse grupo, existem hierarquias, soldados comuns que seguem ordens e generais que lideram, organizam estratégias e comandam batalhas importantes. No mundo celestial, os arcanjos ocupam esse papel de líderes. Eles são a elite entre os anjos, preparados para missões decisivas e momentos críticos. Na Bíblia, apenas um arcanjo é citado pelo nome: Miguel. Pense nele como o comandante supremo das forças celestiais. Miguel não é apenas um líder, ele é aquele que entra em cena nos momentos mais tensos. Quando há guerra nos céus, é Miguel quem lidera os exércitos contra as forças do mal, como lemos em Apocalipse 12, 7. Ele também aparece defendendo o povo de Deus, como em Daniel. É como se Miguel fosse o chefe de segurança do povo de Deus, garantindo que as promessas divinas se cumpram e protegendo o plano de salvação. Mas ele não age por conta própria.
Assim como um general responde diretamente ao rei, Miguel obedece às ordens de Deus. Agora, será que há outros arcanjos? A Bíblia não é clara sobre isso, mas algumas tradições fora das Escrituras mencionam outros nomes, como Gabriel, que aparece em papéis importantes. Ele é o mensageiro que anuncia grandes eventos, como o nascimento de Jesus, Lucas 1, 26 a 31. Mas a Bíblia nunca o chama de arcanjo diretamente. Isso nos faz pensar, o que diferencia Miguel de Gabriel? Seria o papel de cada um ou sua posição na hierarquia celestial? Outra curiosidade é o título arcanjo, que significa literalmente chefe dos anjos. Isso nos leva a imaginar, será que todos os anjos seguem as ordens de Miguel em tempos de guerra, como soldados respondendo ao seu general? Ou será que existem outras lideranças no céu, cada uma com uma responsabilidade diferente? Uma coisa é certa, os arcanjos são como aqueles líderes que só aparecem quando algo realmente importante está em jogo. Eles não estão envolvidos em tarefas rotineiras, suas missões são grandes, quase sempre envolvendo a proteção ou o cumprimento direto do plano de Deus. Mas aqui fica a dúvida, por que Deus escolhe usar esses líderes celestiais em momentos tão específicos? O que os torna diferentes dos outros seres angelicais, como os querubins ou serafins? Para entender isso, precisamos olhar mais profundamente para as outras classes angelical. E você, já se perguntou qual seria o próximo passo de Miguel e dos arcanjos no plano divino? Seguindo essa linha, no próximo capítulo vamos explorar outros detalhes sobre essas hierarquias e suas funções. O mistério continua, mas antes inscreva-se no nosso canal, para você aprender muito mais da Bíblia de uma forma didática e ilustrada. Agora vamos falar dos querubins, guardiões do trono. Se os arcanjos são como generais do exército celestial, os querubins seriam os guardas de honra do rei. Imagine a cena de um palácio real nos dias de hoje. O trono é cercado por guardas altamente treinados, que estão ali não só para proteger o rei, mas para manter a ordem e lembrar a todos que aquele lugar é sagrado e inacessível para qualquer um. No reino celestial, os querubins cumprem esse papel ao redor do trono de Deus. A primeira vez que os querubins aparecem na Bíblia é logo após a queda de Adão e Eva. Eles são colocados na entrada do Jardim do Éden, com espadas flamejantes, para impedir que o ser humano tivesse acesso a árvores da vida. Gênesis 3, 24. É como se Deus tivesse colocado um sistema de segurança divino para proteger algo muito valioso. Mas os querubins não apenas guardam, eles também estão diretamente ligados ao trono de Deus. No livro de Êxodo, Deus ordena que a Arca da Aliança, onde sua presença habitava, fosse decorada com imagens de querubins. Era como se eles estivessem sempre vigiando o lugar onde Deus manifestava sua glória. Agora, imagine criaturas tão impressionantes que é difícil até descrever. Ezequiel viu querubins em uma visão e tentou explicar como eram. Eles tinham asas, vários rostos, de homem, leão, boi e águia, e se moviam de uma forma que parecia impossível para nós. Ezequiel 1 e 10. Parece assustador, mas a mensagem é clara. Eles são seres poderosos e inigualáveis, feitos para estar perto de Deus. Então, qual é o trabalho dos querubins? Eles não entregam mensagens como os anjos, nem lideram batalhas como os arcanjos. Em vez disso, estão lá para proteger e resguardar o que é mais importante no universo, o próprio trono de Deus. É como se fossem os guardiões da essência divina, aqueles que garantem que nada impuro ou fora do propósito de Deus chegue perto do lugar mais sagrado. Mas aqui surge uma questão intrigante. Se os querubins estão sempre perto do trono, como isso se conecta às outras classes angelicais? Por exemplo, os serafins, que veremos no próximo capítulo, também são descritos como próximos de Deus. Então, por que há mais de uma classe cuidando desse mesmo espaço? A resposta a isso pode nos levar a entender melhor como cada grupo tem uma função única, mesmo estando tão perto de Deus. E mais, o que acontece quando esses guardiões do trono entram em ação fora da presença celestial, como no Éden?
Essas perguntas nos levam ao próximo capítulo, onde conheceremos outros seres celestiais que também cumprem papéis fundamentais nesse grande e misterioso plano divino. A jornada continua. Agora vamos falar dos serafins, cantores do trono. Se os querubins são como os guardas que protegem o trono, os serafins são os músicos e adoradores que mantêm a atmosfera do céu cheia de louvor e reverência. Imagine uma cerimônia grandiosa, como uma coroação ou um grande evento real. Além dos guardas que mantêm a segurança, há sempre um coral ou uma orquestra, tocando músicas majestosas para exaltar a grandeza daquele momento. No céu, os serafins cumprem esse papel, mas de uma maneira que vai muito além do que podemos imaginar. Os serafins aparecem apenas uma vez na Bíblia, em Isaías 6, 1 ao 7. O profeta Isaías tem uma visão impressionante de Deus sentado em seu trono, e ao redor dele estão os serafins cantando sem parar. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse cântico é mais do que música, é uma declaração de quem Deus é, repetida com tanta força que os pilares do templo celestial tremem. Agora, quem são esses seres? Isaías descreve que os serafins têm 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Cada detalhe parece significativo. Cobrir o rosto e os pés pode simbolizar respeito e humildade diante de Deus, enquanto as asas que os mantêm no ar mostram que estão prontos para servir a qualquer momento. É como se eles vivessem num estado constante de adoração e prontidão. Diferente dos querubins, que protegem, os serafins parecem focados em adorar e exaltar a santidade de Deus. Eles estão ali para lembrar a todos os anjos, humanos, quem quer que seja, que o trono de Deus não é como qualquer outro. É um lugar de perfeição, justiça e glória. Mas será que os serafins têm outras funções além de louvar? Na visão de Isaías, um deles se aproxima do profeta com uma brasa viva retirada do altar de Deus. Com essa brasa, o serafim purifica os lábios de Isaías, preparando-o para a missão de profetizar. Isso mostra que, além de adorar, eles também participam do plano divino, ajudando a transformar e purificar aqueles que Deus escolhe. Agora, aqui está o mistério. Se os querubins são guardiões e os serafins são adoradores, como essas funções se conectam no céu? Será que eles trabalham juntos, como diferentes partes de uma mesma orquestra celestial? E por que os serafins aparecem tão pouco na Bíblia, enquanto os anjos e arcanjos estão presentes em muitas histórias? Essas são perguntas que nos levam ainda mais fundo no entendimento das classes angélicas. No próximo capítulo, vamos explorar como essas hierarquias se conectam e como cada uma desempenha um papel único no plano divino. O céu é muito mais organizado e misterioso do que imaginamos, e ainda há muito o que desvendar. A jornada continua. Diferenças e hierarquia. Agora que conhecemos as principais classes angelicais, anjos, arcanjos, querubins e serafins, surge uma pergunta natural. Como essas classes se organizam? Existe uma hierarquia no céu? E se sim, como ela funciona? Para entender, precisamos olhar tanto para a Bíblia quanto para os estudos cristãos baseados nela. A Bíblia nos mostra que o mundo celestial tem uma estrutura organizada. Deus é o soberano absoluto, o rei acima de tudo, mas ele escolheu delegar funções específicas aos seus anjos. Cada classe tem um papel único, como diferentes departamentos em uma grande organização. Vamos explorar as principais diferenças. Funções diferentes. Anjos, os trabalhadores de linha de frente. Eles são enviados para entregar mensagens, proteger pessoas e realizar ações específicas no plano de Deus. Um exemplo é quando o anjo Gabriel aparece para Maria, anunciando o nascimento de Jesus. Lucas 1, 26 ao 38. Arcanjos, líderes das hostes angelicais. Miguel, o único arcanjo citado na Bíblia, lidera batalhas espirituais e defende o povo de Deus, como em Apocalipse 12, 7. Querubins, guardiões do trono e da glória de Deus.
Eles protegem o que é mais sagrado, como na entrada do Jardim do Éden, Gênesis 3:24, e sobre a Arca da Aliança, Êxodo 25, 18 ao 22. Serafins, adoradores e proclamadores da santidade de Deus. Eles exaltam continuamente quem Deus é, como na visão de Isaías 6:1 ao 7. Posição na hierarquia celestial. Embora a Bíblia não forneça uma tabela oficial de hierarquia, podemos perceber a ordem pelo contexto. Deus, o Rei absoluto, acima de tudo. Todas as classes celestiais existem para servi-lo e cumprir sua vontade. Arcanjos estão no topo da hierarquia angelical. São líderes comandando os anjos nas batalhas e grandes missões. Querubins e serafins. Apesar de não serem comandantes, sua proximidade com o trono de Deus mostra que ocupam posições de alta honra e importância. Anjos realizam a maior parte das interações com a humanidade e missões de campo, respondendo às ordens vindas de Deus ou de seus líderes. Pense nisso como uma equipe militar ou governamental. O presidente, Deus, tem generais, arcanjos, para liderar exércitos, equipes de segurança, querubins, para proteger locais importantes e cerimonialistas, serafins, para manter a reverência. Enquanto isso, os soldados, anjos, estão no campo, realizando as missões práticas. Interação entre as classes. O interessante é que essas classes não parecem competir entre si, pelo contrário. Cada uma tem seu papel específico, e todas trabalham em harmonia para cumprir os propósitos de Deus. Por exemplo, em Apocalipse 12:7, Miguel lidera os anjos em batalha contra Satanás. Em Isaías 6, os serafins louvam continuamente enquanto Deus dá ordens. Ezequiel descreve os querubins ao redor do trono, sustentando a glória de Deus enquanto o plano divino é revelado. Por que essas diferenças importam? Tudo isso nos mostra que o reino celestial é incrivelmente organizado. Cada ser tem um papel definido e trabalha em sincronia. Essa hierarquia reflete a ordem e perfeição do próprio caráter de Deus, mas também nos deixa com perguntas. Por que Deus criou tantas classes diferentes? Será que essas funções mudam dependendo da necessidade do plano divino? Como tudo isso se conecta com as nossas vidas aqui na Terra? Essas perguntas nos levam a refletir sobre o que está além da nossa compreensão. Se o céu é tão organizado, o que isso nos ensina sobre como devemos viver nossas vidas aqui? E o que mais a Bíblia revela sobre esse mundo celestial? No próximo capítulo, vamos mergulhar mais fundo nesse mistério e explorar como essas classes angelicais influenciam diretamente a nossa história e nossa fé. O céu continua nos chamando a descobrir mais. A jornada ainda não terminou. O céu, além do que podemos imaginar. Depois de explorar as classes angelical e suas funções, fica claro que o reino celestial é muito mais organizado e profundo do que podemos compreender. Desde os anjos, mensageiros que tocam nossas vidas diretamente, até os serafins que estão no trono proclamando a santidade de Deus, cada ser tem um propósito definido no plano divino. Essa organização não é aleatória. Ela reflete a perfeição de Deus, que criou cada coisa com um motivo e um lugar específico. Ao olhar para os arcanjos, querubins e serafins, percebemos que há uma sinfonia celestial em andamento, onde cada classe cumpre seu papel, harmonizando adoração, proteção e obediência. Mas o que isso significa para nós? Será que conseguimos realmente entender toda a complexidade do céu? Talvez não agora. A Bíblia nos revela apenas o suficiente para conhecermos o essencial. Que o céu é um lugar de ordem, poder e santidade, e que cada ser angelical aponta para o Criador. E aqui está o grande mistério. Mesmo com toda essa grandeza, Deus se importa com cada um de nós de forma pessoal. Ele usa seus anjos para nos proteger, guiar e lembrar que somos parte do seu plano maior. Essa jornada nos mostrou que há muito mais no mundo espiritual do que imaginamos, mas ao mesmo tempo nos convida a continuar buscando, estudando e refletindo. A história celestial não termina aqui, e a cada página da Bíblia, mais peças desse quebra-cabeça divino podem ser reveladas. Então,
O que vem depois? Como essas classes angelical continuam agindo no plano de Deus, mesmo nos dias de hoje? A resposta está em nosso relacionamento com o Criador e na forma como Ele usa todas as coisas visíveis e invisíveis para cumprir seus propósitos. O céu permanece um mistério, mas uma coisa é certa: fazemos parte dessa história. A busca por entender o que está além continua, porque a jornada celestial nunca acaba. Junte-se à nossa comunidade, inscreva-se no nosso canal e não fique de fora do próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus.